Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, através desse vídeo, né, que é um vídeo especialmente de feira, convido você a se inscrever, deixa aí o seu like e no ato da inscrição você pode estar ativando o sino no modo todos, tá bom? Porque assim você não perderá nenhum dos meus vídeos. Gente, falei para vocês aí, né, no decorrer da semana que eu iria sim, né, participar dessa feira. Essa feira, ela não é tão próxima aqui de casa, também não é tão longe, né? Mas eu não posso, não tem como eu ir andando, tá? Então, gente, eu fui lá, né? E vou deixar logo aí o vídeo, né, que eu fiz lá. Cheguei bem cedinho, gente, quase que eu não consigo arrumar um local, porque eu não lembro se eu falei pra vocês, mas eu acho que eu falei sim. Eu não tenho o local certo, né? Vai depender da quantidade de pessoas que tá expondo nesse dia. E nesse dia tinha muita gente expondo. Tanto que da outra vez que eu fui com a minha cunhada, a gente foi bem mais tarde, a gente foi quase 9 horas, eu acho. E a gente conseguiu um lugarzinho, né? Ainda tinha espaço lá sobrando para outras pessoas. E dessa vez, gente, eu fui bem cedo. Eu fui, eram 7 horas, 7h15 mais ou menos. E quando eu cheguei lá, só encontrei o local da minha mesa mesmo, somente, gente. Próximo do local que eu tinha ficado no final de semana anterior. Mas aí deu certo, tá? Fiz aí um pequeno vídeo para vocês, mostrando como que é lá. E eu vou deixar agora o vídeo passando para vocês. E depois eu volto para falar sobre vendas, tá? Então, pessoal, a mesinha ficou assim. Coloquei o tapete aí bem no centro. Foi o primeiro que eu coloquei. Aí depois eu fui distribuindo aí. Não tem muita novidade, né? Só o tapete e o jogo de passadeira, tá? Então eu coloquei aí esse jogo de passadeira, que é novidade. Esse jogo ele tá por 160. Esse trilho de mesa, gente, já tem bastante tempo que eu tenho ele. Então, eu acho que eu vou colocar ele a 65, talvez. Jogo de suplá tá por 120 com desconto. O tapete, né, que tá por 160. Temos aqui também um jogo de banheiro. Deixa eu afastar um pouquinho. Esse jogo de banheiro rosa, ele tá por 120. Barra de tapete por 65. Coloquei aqui também a bolsa, que tá por 60. E aqui atrás, gente, eu coloquei... Deixa eu virar aqui. Aqui atrás eu coloquei jogo de banheiro, né? Só pra preencher aí mesmo, que tá por 110. E esse jogo de passadeira que eu tô vendendo ele até por 130, tá? Então, pessoal, ficou assim, tá? Vou mostrar pra vocês. Aqui é uma rodoviária. E pra cá, ó, ficam os feirantes. Aqui, pessoal. Lá no final que tem as barraquinhas, são o pessoal que tem as credenciais. E aqui é o prédio que eu falei pra vocês, ó, a estrutura. Ó, é bem grande, né? Parece um shopping. Então é isso, pessoal. Vamos ver como é que vai ser agora bem cedinho. Ainda não é 8 horas, mas já tem bastante gente. Já já eu volto com vocês. Então, pessoal, vocês viram aí, né, pelo vídeo que eu até falei no vídeo que tinha bastante gente, né? Parecia estar bem movimentado. Mas, gente, aquele monte de pessoas, a maioria eram feirantes, tá? Não eram clientes, eram feirantes. Pessoas que estavam ali chegando cada domingo, né? Cada final de semana parece que aumenta mais a quantidade de feirantes. Mas assim, como eu falei também para vocês, é uma coisa muito incerta. A gente não sabe até quando a gente vai poder ficar ali. E também não é todo domingo que eu vou poder ir. Próximo sábado, próximo final de semana, eu já não vou participar dessa feira lá, porque no sábado tem uma exposição, né, do meu grupo de artesãos. Então, a gente vai para esse local, né, que a gente já foi 2 vezes. A gente vai novamente para lá. Então, como eu vou participar dessa exposição junto com eles, eu não vou no domingo, né? Porque aí fica bem puxado para sair no sábado e no domingo.
O meu esposo folga sábado e domingo, então eu preciso, né, destinar aí pelo menos um dia para aproveitar a folga dele, tá bom? Então, pessoal, vocês, como eu falei para vocês, né, tinha muita gente, a maioria eram feirantes mesmo, e tava bem fraco, gente, muito fraco, para vocês verem como feira é um negócio assim muito incerto, né? Eu falei para vocês que no outro final de semana que eu fui, era final de mês, né? E tinha bem mais gente do que esse final de semana agora, que era início do mês. Eu não sei se a maioria das pessoas estão viajando também, né? Porque é período de férias, então pode ser que muitas pessoas viajem, né? Com as crianças, com os filhos. E eu não sei, gente, mas mesmo assim eu consegui fazer uma venda, tá? Não foi um valor tão alto. A cliente chegou, ela disse que estava admirando os tapetes de longe, estava vendo os tapetes de longe, e ela não é feirante, ela estava fazendo compra em uma outra banca perto, né, de onde eu estava, e ela disse assim, olha, eu estava vendo seus tapetes de longe, e eu estava de olho nesse tapete aqui, que é um par de tapetes, nos tons de amarelo, eu acho que a flor eu fiz no abacaxi. Ai, gente, não lembro, mas eu vou deixar passar na foto aí. Essa cliente, ela não levou o par. Ela levou só um. E eu vendi esse tapetinho por R$ 25, tá? Foi a nossa primeira e única venda. Como eu falei pra vocês, estava bem parado mesmo. Mas graças a Deus que eu consegui sim fazer essa venda, né? Não vim com o meu não. Graças a Deus eu tive aí o meu sim. E como eu falei para vocês, gente, feira é uma coisa muito certa. Eu não tenho tanta experiência com feira. Tem pouco tempo que eu comecei a participar, né, de algumas que não tem assim data certa, mas eu assisto muito as meninas que fazem feira e elas sempre falam que você pode criar uma expectativa muito grande naquele dia e não fazer venda, e naquele outro dia que parece estar muito fraco, poucas pessoas, poucos clientes, você fazer uma venda maravilhosa. E assim, gente, independente do valor que a gente vende, tudo o que a gente faz, né, mesmo que não tivesse vendo, tudo é para a honra e glória do nosso Deus, né? Porque o que seríamos de nós se não fosse o Deus, né, o nosso Deus que nos guarda, que nos dá força, né? Até mesmo para crochetar, para trabalhar. E é isso, gente. Foi a minha venda de hoje no valor de R$ 25. Mas eu vou falar para vocês também que a semana que passou eu vendi 2 pares de tapete, tá? Tá bem fraco aqui, tá, gente? As vendas, bem fraco mesmo. E eu vou focar agora nas encomendas, tenho bastante encomendas. Então eu vou focar esse mês de julho, agosto, setembro, até setembro eu tenho encomenda para fazer. Então, pessoal, semana passada eu vendi um parzinho de tapete, ele era nos tons de bege, tinha vermelho, eu acho que as flores eu fiz no antúrio com miolinho abacaxi. Vou deixar passando aí a foto para vocês. E também vendi um par de tapetes nos tons de rosa, inclusive ele ainda tá aqui, porque eu vou entregar provavelmente hoje ou amanhã. Então, esse parzinho de tapete, olha só, bem lindinho ele, com essa flor aqui no, que é o bromélia, né? O bromélia e agora vem outro nome, ou antigamente era outro nome, agora vem bromélia, não sei, gente. Mas esse rosa maravilhoso da, da Barroco. Então, pessoal, eu vendi esses 2 pares de tapetes, né, nessa semana que passou. R$ 60 cada par, 120, né, os dos 2 pares. E aí o total da semana, né, ficou 120 mais os 25 de ontem, né, 120, 145. Acho que é isso, gente, se eu não tiver feito a conta errada. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo nosso de hoje relacionado à exposição, né, à nossa feira foi esse, né? Vocês viram aí a estrutura, né, gente? A estrutura bem grande. E eu fiquei sabendo, as pessoas que têm lá suas credenciais, né, que vai ter o seu localzinho lá dentro, mas assim, gente, esse local, ele não é gratuito, tá? Você tem que pagar por ele. E é um valor, assim, até bem alto, quase R$ 1.000 que você paga pela loja, né, pelo seu espaço ali.
fora água e luz, né? Claro, tem que pagar também. E eu acredito que dependendo do que você vá vender, pode ser, não sei, gente. Não sei, pode ser que dê bom, né? Pode ser que não, não sei. Vai depender do movimento, né? Quando abrir lá, que eu acho que vai ser essa semana ou na próxima, não sei. A gente vai saber se vai ter movimento ou não. Porque se for fraco, gente, infelizmente as pessoas que vai ter a sua lojinha lá dentro, né? Vai vender bem pouco, tá? Então, eu até desanimei de ter um espacinho lá dentro, porque eu vi que era muito alto o valor. Já pensou, gente? Pagar R$ 1.000, né? Quase, ou mais de 1.000, né? Juntar com água e luz. E no final do mês, não vender quase nada de crochê. É uma coisa muito certa. Não sei, gente, se eu pegaria. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.